Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do canal QI Musical, o canal do músico. Hoje nosso tema é campo harmônico e estrutura de acordes. Se você tem dúvida de como montar, de como saber qual é a estrutura, qual é a sétima que tem que usar, qual é a nona que tem que usar, hoje eu vou passar vários macetes e algumas dicas também para você nunca mais esquecer o campo harmônico e outra coisa, saber fazê-lo em qualquer tom, tá bom? Se essa dúvida é a sua, fique conosco até o final do vídeo, veja todos os detalhes do vídeo, assista essa aula completa, que com certeza você, ao final desse vídeo, dessa aula, você nunca mais vai esquecer o campo harmônico e vai te ajudar até mudar de tom e fazer outras coisas que o campo harmônico facilita, tá bom? Antes de começarmos a aula, não se esqueça de compartilhar esse vídeo, curtir o canal, dê um joinha lá embaixo, tá bom? E se inscreva também, se você não é inscrito, se inscreva no canal, para a gente fazer uma parceria aí musical e também uma parceria de amizade também, tá? Então vamos para a aula? Olá, eu sou o arranjador Marconi e hoje nós vamos falar sobre o campo harmônico, estrutura dos acordes, como achar as sétimas e por que a nona também. Eu vou dar vou passar uns macetes aqui para vocês acharem a nona também rapidamente dentro do campo harmônico, tá? Então, o primeiro passo é falar literalmente quais são os acordes, quais são as estruturas do campo harmônico. O primeiro grau, ele tem uma estrutura maior com sétima maior, tá bom? O segundo grau, ele tem uma estrutura menor com sétima. O terceiro grau, ele é menor com sétima também. O quarto grau é com sétima maior, que tem uma estrutura igual ao primeiro. O quinto grau ele tem uma estrutura maior com sétima. E o sexto grau é menor com sétima. E o sétimo grau é um acorde meio diminuto, tá bom? É aquele acorde que é menor com sétima e quinta diminuto, tá bom? E eles têm as suas funções próprias também. O primeiro grau é a tônica, que define a tonalidade da música. O segundo grau é a supertônica, né, que a gente chama. E o terceiro grau é a mediante, que é o terceiro grau. É o mediador ali da tonalidade, para ver se é menor, para ver se o acorde é menor, maior, no sentido de graus falando. E o quarto grau é um subdominante, né, que ele tem uma tensão aí que é um dos graus tonais também, que define a tonalidade da música, que é o quarto grau. O primeiro e o quarto grau. E o quinto grau também é um grau tonal, que é um dominante, é aquele que prepara para o primeiro. Eu tenho vídeos aqui falando sobre repouso, como achar a tonalidade, depois eu vou colocar no card, vou colocar também aqui na descrição, tá bom? E o sexto grau é menor com sétima, ele é o relativo do primeiro grau. Então, consequentemente, também é uma tônica mais menor, certo? E o sétimo grau é o meio diminuto. Pouco usual, mas ele é um dominante para o primeiro, que muitas das vezes é usado, mas a maioria das vezes ele é um dominante usado como um acorde anterior para poder fechar no relativo da tônica, que é, por exemplo, do Sol Mi menor, por exemplo. Então, ele é um dominante que antecede aí para poder fechar isso aí. Agora eu vou mostrar, eu vou usar o tom de Sol maior e vou colocar todos os acordes com sétimas. E mais na frente eu vou explicar, eu vou dar os macetes, como achar a sétima rápido e tudo mais, tá bom? O primeiro grau é com sétima maior, como eu falei. O segundo é menor com sétima, pode fazer aqui também, Lá menor, né? O terceiro é menor com sétima, o quarto com sétima maior, o quinto é maior com sétima, o sexto ele é menor com sétima e o sétimo é meio diminuto. Agora, falando da estrutura, o primeiro macete é o seguinte: você não deve guardar os acordes Sol, Si menor, Dó com sétima maior. O primeiro macete é você trabalhar por graus.
Então, todo grau da escala diatônica maior ele tem a mesma estrutura. Se ele começar com a sétima maior, por exemplo, o primeiro grau, então se você for mudar de tom para si bemol, por exemplo, então o primeiro grau também vai ser com sétima maior, tá bom? Ou se estiver com nona, sol com nona, então o primeiro grau também vai acompanhar. Então, em matéria de ser maior ou menor, então se o primeiro grau é maior, o primeiro grau de uma outra escala também é. Então, esse é o primeiro macete. Parar de decorar o acorde. Ah, é Sol com sétima maior, Lá menor com... Não, vai pelo grau, tá bom? E o segundo macete é entender o seguinte, a nota que vem seguinte da escala. Por exemplo, eu estou no primeiro grau, né? Sol com sétima maior. Então, o meu segundo grau ele é menor com sétima. Tudo bem? Pensando em sétimas, tá joia? Então, isso começa a clarear. Esse é um macete muito bom para você parar de decorar os acordes. Então, se eu estiver tocando em Mi bemol, claro que você tem que, com o tempo, aprender a fazer os acordes. Essa aula aqui é um pouquinho mais avançada para quem já toca um pouco o instrumento há mais tempo, né? Então, ó, Mi bemol com sétima maior. Então, eu já sei que o segundo grau é menor com sétima e é um tom na frente, então eu vou fazer Mi menor aqui, ó, vai cair aqui no Fá menor com sétima. Não precisa eu decorar que o segundo grau de Mi bemol é Fá menor, eu não preciso decorar isso. Com o tempo a gente vai até sabendo, mas não há necessidade. A primeira é trabalhar os graus, saber os graus, e a segunda dica é saber o segundo grau, o terceiro grau, depois daquela nota é o quê? Por exemplo, eu estou no terceiro grau, ó, que é o Si menor com sétima. Então, eu sei que o meu quarto grau é meio tom na frente, por causa da escala diatônica, né? Nós já estudamos escala diatônica. Então, meio tom na frente é o Dó. Então, eu já sei que o quarto grau, na estrutura do campo harmônico, ele é com sétima maior. Então, aonde eu estiver Si menor, eu vou fazer com sétima maior. Aí eu estou no terceiro grau de Fá, por exemplo, que é o Lá menor com sétima. Ó. Eu estou no terceiro grau agora de Fá. Ó. Primeiro grau, segundo grau, terceiro grau. Então eu sei que o quarto grau é meio tom na frente, por causa da estrutura da escala. E dentro da estrutura do acorde, eu sei que o quarto grau é com sétima maior. Então eu vou fazer aqui, ó, eu já sei que vou lá, faço com sétima maior. Não precisa eu saber o nome da nota. Eu tenho que saber o grau, né? Eu trabalho por graus. Quando eu estou tocando na igreja, quando eu não conheço o hino, eu vou pelo grau. Ah, mudou de tom, para mim não faz diferença mais, porque eu vou pelo grau, tá bom? Agora eu vou dar mais um macete e mais uma dica aí legal, né? Que muita gente não fala dessa maneira que eu vou falar, eu vou falar. Eu vou passar a escala aqui diatônica de Sol, eu vou botar o desenho aqui também para vocês verem. Em cima do desenho, você vai entender o que é sétima, e depois eu vou falar sobre a nona também. Aí você pode pensar assim, ah, mas eu confundo quando eu tenho que colocar sétima maior, quando eu tenho que colocar sétima menor. Hoje você já não vai mais ter essa dúvida depois que eu falar aqui esse macete, esse truque aqui, ou dica, a forma não importa, o importante é saber fazer. E hoje você vai sair daqui, depois desse vídeo aqui, sabendo já. Então, primeiro truque, eu vou passar a escala primeiro, eu vou falar sobre ela. Ó, primeiro, ó, começar no Sol, primeiro grau, segundo, que é o Lá, terceiro, que é o Si, o quarto, que é o Dó, o quinto, que é o Ré, o sexto, que é o Mi, o sétimo, que é o Fá sustenido, e o Sol, que é o oitavo. Então, a escala diatônica maior. Eu poderia prosseguir, mas elas vão repetir de novo. Ó. Repetiu, né? Tá, então eu vou fazer uma oitava só, que é o suficiente para vocês entenderem. A sétima, dentro da escala do campo harmônico, ela tá uma nota anterior ao acorde que você está fazendo. Então, como saber se é sétima menor ou sétima maior? Truque, macete,
Então, dentro da escala diatônica, você acha se a sétima é menor ou maior. Então, como eu falei, é uma nota anterior ao acorde. Então, se eu for fazer, por exemplo, o Lá menor é o segundo grau do Sol. Aí eu não estou com dúvida se ele é menor o sétima, se é maior a sétima, eu faço Lá menor. Aí dentro da escala, o Lá está aqui, ó, Sol, Lá. Então, qual é a nota que vem antes do Lá, que está dentro da escala de Sol, que é o próprio Sol, ó. Então, quando está um tom atrás, macete, quando está um tom atrás é sétima menor. Então, aqui você vai colocar uma sétima menor, tá bom? Aí, vamos dar um outro exemplo aqui. Aí, eu estou no quarto grau. Quarto grau que é Dó, né? O Dó. Estou fazendo um Dó, Dó tríade, com 3 notas só. Aí eu não sei, caramba, eu sei que o quarto grau é maior, eu já guardei a estrutura que o quarto grau do campo harmônico é maior, mas eu estou com dúvida se ele é com sétima menor, sétima maior. Fiquei com dúvida. Vai nesse macete que eu falei. Dentro da escala, qual é a nota que tá antes do Dó? Dentro da escala, ó. Sol, Lá, Si, Dó. Opa, então o Si está meio tom atrás de Dó. Então, dentro da escala, quando a nota está meio tom atrás da nota que você está fazendo, ela é uma sétima maior. Truque, hein? Macete. Então, eu já sei que dentro da escala, a nota anterior, eu estou fazendo Dó, por exemplo, então a nota anterior é o Si, então está meio tom atrás, então esse acorde tem que ser com sétima maior. Legal, né? Vamos para um outro exemplo, que é o quinto grau, ó. Ré. Estou fazendo tríade normal. Mesma coisa, qual é a nota que vem antes, dentro da escala, tá? Não é literalmente a nota, tem que ser dentro da escala. Antes do Ré, eu tenho o Dó, certo? Então, se está um tom atrás, que aquele macete que eu passei, um tom atrás é sétima menor. Então, aqui é um acorde maior, que o quinto grau, você já sabe que o quinto grau, a estrutura dele é uma estrutura maior, mas a dúvida da sétima você não vai ter mais, ó, que é sétima menor. Eu vou incluir a sétima aqui, ó, dobrando, ó, macete, hein? Como prometido, o último macete agora com a nona. É o mesmo processo. A nona, ele oitavando, ela é a segunda nota da oitava, por exemplo. Se eu estou no acorde de Sol, por exemplo, a nona é como se fosse a segunda, tá bom? Se for oitavar, porque o primeiro aqui é 8, então 8, 9. Não? Então, na verdade, é o segundo grau, a nona, ele é um segundo grau. Então, é fácil. O mesmo macete aqui para a sétima, eu vou usar para a nona. Como saber se eu quiser colocar a nona dentro do acorde do campo harmônico maior, que nona eu vou colocar? É o mesmo processo. Dentro da escala, eu vou colocar a nona no Sol, por exemplo, né? No Sol. Então, qual é a nona que eu vou usar? Dentro da escala, qual é a nota que vem depois? Quando está um tom na frente, é uma nona maior. Então, um acorde com nona. Tudo bem? Então, para eu colocar a nona, eu posso substituir, tirar a terça maior, que não tem problema. Tá? O único caso que não pode colocar a nona tirando a terça é a terça menor. Se for um acorde menor, tem que ficar a terça menor, porque ele dá aquela característica do acorde menor, que é o terceiro grau, que é mediante, que faz isso, não pode tirar. E colocar a nona também, nós vamos ver daqui a pouco. Agora, acorde maior, a nona pode substituir o terceiro grau. Então, eu posso, se precisar no violão, por causa dos dedos, tirar a terça e colocar a nona, pode ser feito, tá bom? Essa aula de harmonia aí, mais uma dica aí, tá? Então, vamos lá. O Sol eu vou colocar a nona, então eu tenho que incluir quem? O Lá. Dentro da escala, a sequência aqui, a nota que vem seguinte dentro da escala é o Lá. Então, eu estou um tom depois de Sol, então é uma nona maior. Então, eu vou incluir o Lá. O Lá está aqui, ó. Certo? Então, para eu ir fazer um Sol com nona, eu faço Sol, a nona, a quinta, aqui embaixo, que é o Ré, e repito o Sol aqui embaixo, ó. Fiz um Sol com nona. Bonito, né? Ó.
Nesse caso, eu tirei a terça, tá bom? Agora, prosseguindo, eu vou dar um outro exemplo aqui. Por quando eu boto nona, quando não boto? O segundo grau, que é o Lá menor. Então, qual é a nota que vem seguinte dentro da escala de Sol? Nós estamos trabalhando no campo harmônico de Sol, tá? Que vem a nota seguinte, né? Melhor dizendo. Então, Lá. Então, ó, Sol, Lá, Si. Então, o que o Si é para Lá? Tá um tom na frente de Lá, então é uma nona maior. Então, eu vou colocar Lá menor com nona. Aqui eu já posso colocar a terça menor e tem que ser posta a terça e colocar a nona também. Bota a nona aqui embaixo, ó. O Si tá aqui, ó. Né? Então, eu faço. Ó, bonito, ó. Lá menor com nona, bonito, né? Agora eu vou dar mais um exemplo aqui para a gente tomar cuidado, né? O terceiro grau, por exemplo, eu tenho aqui um terceiro grau aqui. Então, dentro da escala da escala de Sol, qual é a nota que vem depois do Si? É o Dó. Então já viu que já não, nesse caso aqui já não está um tom depois, um tom seria Dó sustenido. Então, nesse terceiro grau aqui, não pode colocar uma nona maior. Então, esse acorde aqui tem que ser um Si menor com nona menor. Tá bom? O Ré tá aqui, que é a terça do Si, solto, né? A sétima tá aqui, que é o Lá. Se fosse colocar a nona, seria aqui, ó. O Dó sustenido. Mas o Dó sustenido não pertence à escala de Sol. Entendeu? Porque tem que ser uma nota dentro da escala de Sol. Então eu tenho que botar esse Dó aqui, ó, que a nona dentro da escala de Sol para o terceiro grau é uma nona menor. Aqui, ó. Tá meio tom na frente, tá bom? Lembre que um tom na frente é nona maior e nona menor. Então ficaria assim, ó. Tá bom? Cuidado aí. Então, todo terceiro grau da escala diatônica maior, a nona é a nona menor. Tá bom? Tá bom? Tem muita gente fazendo acorde na escala de Dó aí, fazendo Mi menor com nona. Pode até ser feito, mas em matéria de arranjo. Eu até fiz uma versão aqui da música Jesus Cristo Mudou Meu Viver. Eu coloquei Mi com nona, mas é um arranjo que eu fiz e coloquei a nota específica lá, mas é um arranjo específico, tá? O último exemplo aqui, tá bom? Da nona. O quinto grau, por exemplo. Então, dentro da escala de Sol, eu estou no quinto grau, que é o Ré. Ré. Qual é a nona que eu coloco? Então, depois do Ré vem o Mi. Então, o Mi é um tom depois de Ré. Então, é uma nona maior. Então, eu vou colocar a sétima também. Eu vou colocar Ré com sétima e nona. Ó, Ré. Posso colocar a terça aqui, porque porque aqui dá para colocar a terça também, ó. Se eu não desse para colocar a terça, eu tiraria, não tem problema, que lembre que eu falei que a nona maior substitui a terça maior do acorde. Não, quando for menor, tem que permanecer o menor junto com a nona, tá bom? Ó. Terça maior. Que é o Fá sustenido, que pertence à escala de Sol, Dó, que é a sétima, e o Mi aqui embaixo, que é a nona. Ré com sétima e nona. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessas dicas, desses macetes aí, né? Porque é uma maneira da gente aprender o campo harmônico. A gente vê muitos casos aí, as pessoas se dedicam a aprender a gravar os acordes e tal. Isso atrapalha, tá bom? Não é bom fazer isso. É bom a gente já começar a entender por graus, por estruturas e graus também, tá bom? E esse macete de achar a sétima, de achar a nona dentro da escala, isso é muito interessante, porque você pode estar numa tonalidade de bemol, às vezes está com dúvida, caramba, o quarto grau é com sétima menor, com sétima maior, você já te ajuda a achar a tonalidade. Claro que se você tiver em Mi bemol, você tem que fazer a escala diatônica de Mi bemol, né? Por exemplo, eu estou aqui em Mi bemol, fazer a escala de Mi bemol, ó. Eu
é o mesmo desenhozinho para você pegar o esquema aí, tá? E com certeza existem várias outras escalas, depois eu vou até falar sobre campo harmônico aqui menor, tem as escalas menores, tem a menor melódica, a natural, a harmônica e melódica. Então tem vários caminhos ainda aí para a gente aprender, tá bom? Se você gostou aí desse vídeo, dessas dicas aí, não deixe de curtir o canal, dá um joinha lá embaixo, compartilhe com seus amigos, tá bom? E claro, né, se inscreva, porque você se inscrevendo também, você faz uma parceria conosco aqui, ajuda o canal também, né? É uma forma de ajudar o canal, tá? Um grande abraço a todos, que Deus abençoe, tá bom? E até a próxima aula.